A gente tem a oportunidade de realizar, junto com a Federação Nacional dos Fiscais e Auditores Municipais, a FENAFIM, um debate sobre panorama da Federação, lutas nacionais em defesa dos servidores que fazem o fisco para reequilíbrio da receita, a manutenção dos serviços essenciais e o combate à corrupção. Apesar do evento ser voltado prioritariamente para a categoria fisco, nós tivemos a possibilidade de convidar outros órgãos, porque o tema, apesar de ser uma promoção da gente, ele não diz respeito somente à nossa categoria, mas é de interesse de toda a sociedade. Estão aqui presentes conosco o Alberto Schettino, da Secretaria da Fazenda, representando aqui o nosso secretário, do Jefferson, da Secretaria Estadual da Fazenda, o Matheus Bispo, da Associação dos Procuradores do município de Aracaju, o Flávio Figueiredo, do Sindicato dos Auditores de Fortaleza, junto com o Davi Lima. Nós temos o Jailton e a Ana Amélia Dora da ABAN, que é a Associação Baiana dos Auditores Fiscais Municipais. E nós temos também o Lamarques e a Clécia Carla, dos Auditores Fiscais de Itabaiana, aqui em Sergipe. E eu gostaria, nós também temos, não poderia faltar, a presença do nosso secretário, o Jair, que desde o início dessa gestão vem acompanhando, vem se comprometendo num debate franco e aberto com as nossas demandas. Obrigado, Jair, pela presença aqui também. Eu chamaria agora o nosso companheiro... temos a Jane Castelo, está aqui desde ontem, inclusive deu uma entrevista hoje na Rádio Liberdade para o programa do André Barros, sobre o tema da palestra. E temos também o companheiro Carlos Cardoso, presidente da Federação, a quem eu convidaria aqui para a mesa. Registrar a presença, por fim, do conjunto de auditores e fiscais aqui presente, por serem os principais interessados nesse debate e na continuidade nas ações que vão ser desdobradas a partir deles. Então, eu agradeço aqui a presença de todos. A dinâmica que a gente vai utilizar será a seguinte: a gente vai passar a fala para o Carlos. O Carlos vai fazer uma exposição utilizando os slides. Depois nós vamos chamar algumas pessoas representantes de órgãos, inclusive aqui o nosso secretário, para reagir em cima da fala do Carlos. Depois da exposição de cada pessoa desses órgãos, a gente abre um debate com os colegas de trabalho aqui, inclusive os dos outros estados. Então, é essa dinâmica, a gente tem aí até às 17h30 para trabalhar. Espero que seja uma tarde bastante proveitosa para todos nós. Tá ok? Obrigado mais uma vez pela presença. Vamos dar início aqui ao nosso painel. Carlos. Então, pessoal, boa tarde a todos os presentes aqui. Primeiramente, agradecer essa recepção tão calorosa, tão boa. A gente, quando visita um município como esse, sempre sai levando o que tem de melhor dele. E já fizemos um almoço aqui muito bom, uma carne de sol ali que... Na minha terra tem carne de sol boa, mas daqui é melhor do que a de lá. O momento, essa oportunidade de hoje, ela nasceu de uma conversa de WhatsApp entre o nosso amigo Carlos e o grupo da Federação
sobre um panorama, né, Carlos, que a gente poderia trazer aqui para vocês do que está acontecendo no cenário nacional, mas a gente aproveitou para construir uma coisa um pouco mais larga, para tratar realmente da importância do fisco e principalmente num momento como esse. Nós todos estamos aqui desafiados pela cena atual, pela urgência da cena atual. Nada é novo do que está acontecendo, não. Mas a cena é urgente, a gente sabe disso. E eu, quando cheguei com Jane e Carlos, percebi que o espaço é um espaço que sugere uma coisa positiva, a partir do nome dele. Traz no nome dele sociedade e traz no nome semear. Então, começamos aqui a semear essa ideia de levar o fisco onde o fisco precisa chegar. E esse entendimento precisa começar primeiro em nós. Nós recebemos, na Constituição de 88, uma missão muito difícil. Muito difícil. Uma missão de garantir o Estado democrático de direito também, a partir da Receita Pública. E este é um momento na vida nacional que a gente ficou no ponto central de todos os assuntos que interessam ao povo brasileiro. Do menino de 5 anos até o menino de 95 ou 105, todos estão discutindo o que passa por a gente. O Brasil discute, em todos os cenários, o combate à corrupção. E a sonegação é a porta de entrada para esta corrupção que está sendo combatida. Ela sempre existiu. O combate mais efetivo dela começou há pouco tempo atrás. E passa pelo fisco esse trabalho de combater também essa corrupção. A gente não pode se iludir que o dinheiro que foi abastecer campanhas políticas entrando por caixa 2, ou modernamente chamado de recurso não contabilizado, é dinheiro de sonegação. Ninguém coloca dinheiro bom em campanha de forma ruim. Ninguém esconde dinheiro contabilizado. Então, a pior parcela dessa corrupção que chama atenção é uma corrupção que começou na sonegação. E nós precisamos dizer isso, entender isso e combater essa forma de corrupção. O outro ponto que também chama a atenção do cenário nacional e também do cenário internacional é a questão do reequilíbrio das contas públicas. E o reequilíbrio das contas públicas também passa por a gente. E a gente sabe que a forma mais rápida, superficial e, por isso tudo, desumana de equilibrar contas públicas é cortar orçamento. Tem uma palavra bonita que, se você disser, pode até amenizar a palavra corte, que é contingenciar, né? Modernamente chama-se contingenciar. Contingenciar orçamento é retirar do povo o que é dele. A fazenda pública é apenas um conjunto de atividades que vai retirar da sociedade uma quantidade de dinheiro, trabalhar, entender a necessidade coletiva e devolver. E tem que fazer isso com velocidade. Às vezes a gente demora muito a devolver, inventando um bocado de coisa, sistema, planilha, relatório, né? Produtividade, briga com não sei quem. Na verdade, para o povo o que interessa é o seguinte, é que o dinheiro saia dele e volte para ele. E este é o nosso desafio, fazer com que neste momento a gente mantenha o povo na roda da economia, que a gente mantenha o povo no orçamento. Demorou muito para que o povo pudesse participar do orçamento. A gente sabe que foi uma luta de 500 anos. E hoje o povo participa do orçamento. É preciso que ele continue participando. Logicamente, chegando aqui, a gente conversava com os colegas e vários estados apresentam situação econômica e financeira bastante difícil. O Rio de Janeiro passou por uma dificuldade agora há pouco, até decretou, né, calamidade financeira, né, recentemente. Outros estados também entram nesse mesmo problema. Minas Gerais, não foi isso, Carlos, que você falou? Minas Gerais também está na mesma situação. Acontece que tem informações que não chegam a gente. Os estados, assim como os municípios, além de precisar arrecadar melhor, precisam também gastar melhor e desperdiçar menos. O governo federal, e isso já tem uns 20 anos, mas intensificou-se nos últimos 15 anos, já consegue desperdiçar muito menos que antes. Hoje o desperdício do governo federal, ele é 40% do que era há 20 anos atrás. É muito ruim saber que a gente ainda perde alguma coisa, mas é muito bom saber que a cada 10 reais que a gente perdia, hoje só perde 4. É preciso não perder nada. Acontece que no município e no estado
essa coisa não chegou ainda. Então, boa parcela do grande buraco que vive hoje municípios e estados nasceu dessa falta de controle, desse desperdício ainda exagerado. Logicamente que a receita é um ponto de encontro entre o gasto melhor, o combate ao desperdício e o incremento na receita. Então, nós estamos também nesse ponto, nesse lugar da história do Brasil, onde passa uma discussão importante, que é reequilibrar a receita pública. Porque não adianta pensar em cortar, em sangrar, em tirar a população do orçamento. Não, não é assim. Nós somos seres humanos. Precisamos manter o pessoal até alargar a política social para incluir mais brasileiros. Agora, para isso tem que ter receita. E aí todo mundo tem que se dedicar a essa receita. No município, a gente tem, eu sempre tenho chamado de monolito fazenda pública, onde inclui fisco e procuradoria. O fisco fazendo todo o trabalho de lançamento, operação do tributo, constitui o crédito. E a procuradoria entra para fazer a execução fiscal. Esse monolito tem que trabalhar de forma muito coesa. E a administração precisa colaborar para que isso aconteça, porque ela é destinatária desse recurso para poder reverter para a sociedade. Inicialmente, eu trouxe algumas... Pode colocar, amigo, aí. Eu trouxe alguns pontos aqui no slide. Onde é que aperta? Tá. Vamos ver se eu acerto. O primeiro slide, o nome do que a gente propôs hoje, que seriam lutas nacionais em defesa do fisco, da receita... Foi mal. Tem luzinha também aqui, não? Olha, é organizado. Lutas nacionais em defesa do fisco, da receita pública. E por que da receita pública? Alguém pode perguntar assim, e aí vale para o secretário. Por que da receita pública, se é uma entidade que defende a categoria do fisco? Porque o nosso trabalho, secretário, tem sido muito em defender a receita pública. Mais ou menos 50% da energia e do tempo que a federação hoje investe, e do recurso também, é para garantir a receita pública municipal e a autonomia. Porque, ao longo do tempo, não só o Simples Nacional, que também vem tomando muito a nossa competência, vamos chegar daqui a pouco nisso, mas outras investidas também tomam muito da nossa competência e da nossa receita. Então, a federação hoje representa não só os fiscais e auditores, mas também a receita pública municipal, fazendo o contraponto para garantir a receita pública. Vamos falar rapidamente aqui sobre o fisco, triplo interesse, necessidade. A quem interessa o fisco? E a gente vai precisar sair daqui dizendo isso, a quem interessa o fisco, nesse momento. E, pessoal, por que vai precisar dizer isso? Porque a gente não conta com a mídia. Não. A gente tem duas dificuldades para poder contar com a mídia. A primeira é porque a mídia se incomoda com a gente. As gigantes da comunicação no Brasil devem uma nota à Fazenda Pública Brasileira. Uma nota. Há quem diga que algumas, se vendessem tudo que tem 2 vezes, não pagariam o que tem para pagar. Ou seja, elas não têm interesse em mostrar o que a gente faz. Fora isso, a grande mídia, a gente não pode se comunicar com eles porque a gente precisa cumprir o sigilo fiscal. A gente tem que cumprir o sigilo da informação fiscal. As outras categorias não. A polícia tem mandado primeiro a emissora para depois chegar para poder fazer a condução coercitiva, muitas vezes, né? Primeiro chega a emissora, depois chega a polícia. A gente não pode fazer isso. Então, quem vai ter que dizer é a gente mesmo. Então, nesse ponto aqui, vamos conversar sobre esse triplo interesse. A quem interessa o fisco? Conteúdo e alcance da palavra autonomia. O que é autonomia? Para a gente não confundir com autonomia com independência, que não é, né? Lei Orgânica da Administração Tributária, LOAT, vamos trabalhar um pouco com ela, e o conceito como um órgão em funcionamento, porque a palavra orgânica aqui pode sugerir como lei orgânica, como a Constituição do município. Há quem pense que tem que ser uma lei, uma norma, um conjunto de artigos dentro da Constituição. A gente vai ver que não é. E também falar sobre essa oportunidade histórica que a gente está, a questão do tempo, do espaço e da circunstância. Comecei falando sobre isso. Por que é importante falar? Por que é que a gente foi hoje trazido pela urgência da cena? A cena traz essa urgência, chama a gente a participar. Então, a questão dos 3 focos de necessidades. O ente público, o que é que interessa
a ter fisco ao ente público? Primeira coisa, recursos para existir. Sem fisco não tem existência do Estado, do ente federativo. E a gente não pode se iludir, vai sempre existir o Estado. Querendo a gente ou não, e para o bem da gente, por pior que seja o Estado, vai sempre existir o Estado. O Estado é aquela coisa que ruim com ele, pior sem ele. Eu já fui anarquista uma época, quando eu fazia o movimento estudantil. Depois eu aprendi que não dá. Ele tem que ser bom, mas ele tem que existir. Então, o Estado, para existir, tem que ter receita, tem que ter fisco. Manutenção e combate à corrupção. Lógico, para ele existir, para se manter e para combater a corrupção. Sociedade, serviços públicos essenciais, ela precisa disso. E olha, quando a gente pactuou na Constituição de 88, que seríamos um Estado social fiscal, a gente começou a Constituição dizendo duas coisas importantes. A primeira coisa é que é livre a iniciativa. Isso garante que o Brasil vai ser capitalista. Alegre-se, alguns se alegram, outros ficam tristes com isso, né? É um direito de cada corrente. Mas a gente botou lá no texto constitucional que o Brasil será uma economia capitalista, porque é livre a iniciativa. Nesse mesmo inciso, a gente diz o seguinte: observados os valores sociais do trabalho. Então, o trabalho terá um valor social, não vai ser somente espoliado pelo capital. Pelo menos está escrito lá, né? Isso ainda a gente tem que construir, mas está escrito lá. Mais adiante, então, quando a gente diz que o Brasil terá uma economia de livre iniciativa, a gente, nesta oração, nesta frase, já diz que o Estado, que vai ter que existir, ele vai viver da tributação. Não é ele que planta, colhe, produz, presta serviço, vende, não é ele que faz isso. Industrializa, não. Ele participa tributando. Então, ele existe, ele é um Estado social fiscal, porque ele estimula, incentiva a produção e vai lá somente participar tributando. Então, precisa, para a sociedade existir, prestação de serviços essenciais, porque somos um Estado social fiscal que arrecada e devolve em serviços. E também combate a corrupção, lógico. A sociedade se interessa por isso. Ainda não sabe bem o que é, ainda não sabe como começou esse negócio, né? Mas se interessa nisso aí. E os empresários? Aí, quando eu digo isso, às vezes, dependendo de onde eu estou, eu fico perto da porta, porque tem gente que diz, esse cara enlouqueceu. Como é que o empresário vai querer, né, se interessar pelo fisco? Mas é quem mais se interessa. Olha aí, tem mais itens para ele do que para a gente. A primeira coisa que interessa aos empresários: manutenção da livre iniciativa. Sem fisco não há como manter essa livre iniciativa. Lógico, é o tributo que mantém o lucro. Porque sem tributo o Estado estatiza. Estatizando não cabe mais o lucro privado. Só existe o empresário porque tem um tributo. Se você não é adepto do capitalismo, hoje pense assim antes de dormir: eu sou responsável também pelo capitalismo. Se você vive num Estado social fiscal, você é responsável pelo capitalismo, porque se não tem livre iniciativa, sem tributo não tem livre iniciativa. É o Estado que toma conta. E você não tem onde arrecadar se é o Estado que faz. Obstáculo à concorrência desleal. Nós atuamos para garantir que a concorrência possa ser mais leal. Num ambiente onde nós não podemos atuar, aí aquele que não paga o tributo termina ganhando, né, tomando vantagem comercial diante daquele que paga. Então, somos nós que garantimos, em dada medida, somos esse obstáculo à concorrência desleal. Menos custo contábil, jurídico e administrativo. Isso aqui, eu já coloquei por conta da PEC 186. Eu botei aqui porque é uma coisa que interessa aos empresários, aos contribuintes, porque com a PEC 186, que é a Lei Orgânica da Administração Tributária, vai haver uma unificação, uma padronização nos procedimentos, de modo que um fiscal do Estado, o do município e da União, terão procedimentos parecidos. Hoje, tem contribuinte que, a depender do que ele faz, ele recebe os três fiscos, né? E para cada fisco ele tem que atender de um jeito diferente. Ele tem que atender com a contabilidade diferente, tem um livro específico, ele tem que atender, tem que juridicamente entender aquele fisco. Com a unificação, eu botei aqui já para ganhar um tempo, com a unificação do procedimento, com a padronização, melhor dizendo, o empresário vai ter menos custo contábil, jurídico e administrativo, porque o fisco vai ter uma identidade.
a partir da PEC 186, uma identidade. Outra coisa que interessa também ao empresariado, assim a gente quer acreditar, é o combate à corrupção. Não é isso? A gente quer acreditar, sendo ele um empresário decente, a gente quer acreditar que ele também quer combater a corrupção. Outro ponto, agora já falando um pouco do que a gente faz e lembrando aos amigos que essas expressões aqui, ó, administração fazendária e tributária, elas não são sinônimos aqui não. Isso não é fazendário não é sinônimo de tributário. Isso é importante. Aqui em Aracaju, eu penso que está tudo certo com relação a isso, mas em alguns municípios essas coisas são meio que confundidas. Por quê? Vamos lá. A administração fazendária é todo conjunto que opera a função fazendária do município. Então, vai desde o cara que atualiza o cadastro de contribuintes, passa por aquele que atende no balcão, passa pelo fiscal que lança o tributo, passa pelo procurador que executa o crédito tributário, né? Faz a execução fiscal, passa pelo cara que roda o orçamento e faz a liquidação do empenho. Por quê? Porque senão o Estado, o município, ele paralisa. A gente não disse que é um Estado social fiscal? Se o Estado não produz, ele vai ter que viver da tributação. E essa tributação tem que entrar, fazer um fluxo e sair, através dos empenhos, né, dos pagamentos, não é isso? Da liquidação dos empenhos. Então, essa expressão administração fazendária aqui, ela engloba tudo isso. Ó, pessoal, eu não estou fazendo uma palestra não, até porque eu não sei fazer, a gente está conversando aqui. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer discordância, já fala na hora, porque às vezes fica ruim para voltar depois, o cara até esquece. Qualquer dúvida, é só dizer, qualquer contestação, é só dizer, ó, não concordo com isso, aí está faltando tal coisa, é só dizer na hora que a gente já fala. Ó, então vamos lá. A administração fazendária, entra todo mundo aqui, porque o Estado não pode parar. E o que é que diz isso aqui? Aqui diz assim, ó, o inciso 18 do 37, fala assim, ó, a administração fazendária e seus servidores fiscais, aqui tem uma redundância, viu? Não precisava não, porque esses servidores estão dentro dela, concorda? Aqui cabe todo mundo, viu? Aqui cabe todo mundo. Terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos. A palavra precedência é quase que preferência. É uma preferência com a justificativa da urgência. Porque existe a preferência por preferir. Eu prefiro carne de sol à feijoada. Por isso que a gente almoçou, não foi hoje, carne de sol. Mas quando eu digo precedência, é uma preferência com motivo de urgência. Por exemplo, eu precedo respirar a andar, lógico. Se eu não parar de respirar, eu vou morrer, né? Então, aqui, ó, precedência significa que antes de atender a qualquer outra coisa, é preciso atender à fazenda. Então, se der uma enchente no município próximo daqui, e tudo ficar embaixo d'água, feito ficou o meu Recife um dia desse, até o motor do meu carro foi para o brejo. Se der uma enchente dessa aqui, e só sobrar uma casinha, lá em cima de uma serra, ali, naquele município, vai funcionar o quê? A fazenda. Porque ela tem precedência. É dela que vão se tratar dos recursos para poder manter, construir de novo aquele município e botar para funcionar. A fazenda, precedência. Aí, um dia desse eu cheguei numa reunião e o prefeito não atendia o fisco, fazia um tempão. E o fisco não é fazenda? É. E o procurador, na hora que executa, não é fazenda? É. E o pessoal que faz o cadastramento também não é? É. Na hora que é fazenda, é. E o prefeito marcava e não ia, marcava e não ia. Olha, a atitude de um prefeito de marcar com a fazenda e não ir é uma atitude inconstitucional. É. Veja, se numa tarde marca-se uma reunião com a fazenda e não se vai, a não ser por um motivo de força maior. O sujeito pode adoecer, né? Mas se ele está ali e atende turismo, errou. Porque a precedência existe aqui, e não sou eu que estou dizendo, não. Está na Constituição. Então, o material de trabalho, as instalações da fazenda precisam ser o quê? Precedentes. Certo? Não é porque a gente é melhor, não, viu? Não é porque a gente é mais importante do que ninguém, não. É porque inventaram de pactuar esse danado desse Estado social fiscal. E disseram a gente, essa cruz de arrecadar é de vocês. Isso não é da gente, não. Isso é uma prerrogativa
da Fazenda. Ali, ó. Então vamos para baixo agora. A administração tributária. Olha que mudou. E não foi para poder não repetir o que tinha em cima, não. Não foi por isso, não. Foi porque aqui tem uma diferença de verdade. As administrações agora tributárias da União, dos estados, do DF, dos municípios. Olha agora, atividades essenciais ao funcionamento do Estado. E aqui, pessoal, a administração tributária, aqui, ó, é o fisco. Esse é carreira típica de Estado. Ele continua. Exercidas por servidores de carreiras específicas, então tem que ter um concurso para uma carreira específica. Terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e informações. Muito bem. Vocês, se olharem direitinho, vão perceber que não precisava nem de lei orgânica do fisco, com base nesse inciso aqui já. Já estava dito aqui, né? Vai ter recurso prioritário, é típico de Estado. Depois vai ter mais um artigo aí que eu vou mostrar a vocês, que reforça essa tese, que é o seguinte, ó. A vinculação da receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, aliás, são vedados. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa ressalvadas, então é possível então vincular, certo? A repartição do produto da arrecadação dos impostos, que se refere aos artigos tais, a destinação de recursos para ações de serviço público de saúde e para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária. Está vendo que não foi da Fazenda? Foi do fisco aqui, está vendo? A administração tributária. Então, a gente já tem na Constituição a garantia de recurso destinado, vinculado. Você não pode vincular a receita de impostos a quase nada. Para o fisco, pode. Para melhorar justamente o trabalho do fisco. Então, pessoal, se a gente já tem essa possibilidade aqui de separar recursos, certo? E tem aqui já carreira típica de Estado e com exercida por servidor de carreira, para que lei orgânica do fisco? Dando autonomia, então, funcional, administrativa e orçamentária. Para quê? Porque a gente precisa dizer várias vezes a mesma coisa. Constituição Federal, artigo 5º, que é o mais bonito dela. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aí depois segue, né? Garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país direito à vida, vai. Mas vamos pegar o começo. Todos são iguais perante a lei. Sinceramente, se eu digo todos, precisava dizer sem distinção de qualquer natureza? Já não. E eu boto no parágrafo, no inciso 1º, pode ver lá, homens e mulheres são iguais. Precisava? Se todos já são iguais? Embora que atualmente todos têm que vir com todas. Eu evito. Realmente eu começo, viu? Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu evito todos e todas, né? Mas veja, quando a Constituição começa dizendo que todos são iguais, depois ela vem no inciso e diz assim, homens e mulheres são iguais. Ela está tentando dizer de novo, né? A mesma coisa. Depois vem lei que protege mulher, vem a Lei Maria da Penha, mas a mulher ainda tem dificuldade no Brasil. Tem. Um dia desses os caras fizeram uma atrocidade com a jovem, teve gente que disse que ela merecia. Cuidado na hora de editar isso aí, para não dizer o que eu estou dizendo. Né? Pois tem. Então, assim, a nossa Constituição já deu a gente aqui, ó, já deu a gente muita condição de ter autonomia. Olha aqui, eu até botei aqui, ó, a adição tributária, prioridade, já tem, essencialidade, especificidade, já tem tudo aqui, nesses 2 artigos. E no outro teria a autonomia orçamentária. Mas não adiantou. É preciso a gente dizer de novo. Então, vamos dizer de novo, com a PEC 186, que é praticamente a mesma coisa do que tem aí, só que mais claro. Vai ter um dia que a gente vai ter que botar na lei bem claramente o que é a coisa. Né? Então, essa é a ideia. Algum reparo, pessoal? Alguma questão? Uma coisa também importante que a gente traz para esse momento, inclusive porque nesse tipo de encontro, a gente sempre gosta quando tem pessoas ligadas ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, para tratar de um tema que é essa questão da exigência da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei, inclusive, que teve a sua importância quando nasceu e hoje, no cenário nacional, ganhou uma importância ainda maior. A gente querendo ou não, a gente torcendo ou não, uma presidenta eleita
está sob o risco de ser retirada do poder, já está até afastada, porque desrespeitou, segundo o entendimento do desrespeito, a lei de responsabilidade fiscal. Então, essa lei ganha agora um corpo muito grande. E olhe, eu garanto a vocês que nos 27 estados, né? E nesses 5.570 municípios, deve ter muito mais motivo para se tirar o gestor com base nessa lei. Eu peguei só a questão tributária, secretário. Diz assim, ó, artigo 11, constituem requisitos essenciais, de novo, uma redundância meio forçada, mas que é para reforçar a mesma força da força. Diz aqui, ó, requisito essencial. Se é requisito, é essencial, né? Mas tudo bem. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal. Opa, então se o cara não cumpre isso, ele é o quê? Irresponsável na gestão fiscal. Ele comete o quê? Uma palavra que ficou famosa ultimamente, que confunde até a pessoa com criminoso, mas não é. Ele comete o quê? Crime de responsabilidade. Veja, constituem requisitos essenciais da responsabilização fiscal a instituição, então tem que ter uma lei instituindo os impostos, os tributos, a previsão, tem que prever a arrecadação, e a efetiva arrecadação de todos os tributos, todos aqui, ó, tributos, não é só imposto não, é tributos. Eu digo isso porque tem um lugar que eu chego que o pessoal fala assim, eu sou fiscal do ISS. Não tem isso, né? Tem. Aqui não, eu sei que não tem isso aqui. Mas por aí onde eu ando, eu fiz concurso para ser fiscal do ISS. Ele esquece que tem as taxas, né? Tem que olhar também. Ele não olha, não. Nem o IPTU, às vezes, ele quer olhar. Então, ou às vezes não deixam ele olhar também, né? Constituem requisitos essenciais. Previsão, efetiva arrecadação. Veja quanta coisa forte. Ó. Não é arrecadação, não, pessoal. É efetiva arrecadação. E quem gosta de estudar um pouquinho de direito, sabe que não há palavra à toa, né? Na lei, não há. A efetiva arrecadação é a arrecadação de verdade, com base no potencial real, efetivo. Então, por isso que eu botei aqui. Vamos lá, então. Arrecadação de todos os tributos e competência do ente federação. Inexistência ou funcionamento precário do fisco, renúncia de receita presumida. Tem lugar que não tem fisco ainda. E tem lugar que tem, mas está desarrumado. Faz tempo que não tem concurso, ou então não tem estrutura para trabalhar, há dificuldade no trabalho, não tem, o sistema não ajuda. Então, a insuficiência do funcionamento do fisco causa esse problema aqui, ó, do cara ser irresponsável na gestão fiscal. E aí, se a oposição olhar para o cara e disser assim, meu amigo, você está sendo irresponsável na gestão fiscal. Tem uma lei, 1079, que disciplina o processo de impedimento daquele que foi legitimamente eleito. E você está cometendo um crime de responsabilidade. Você vai sair do poder. Ela é muito mais grave, porque mexe com a receita pública. Talvez seja pior do que andar de bicicleta. Só de pedalada, né? Inexistência ou funcionamento. Pessoal, essa ideia da renúncia presumida, começamos ela em Pernambuco há uns 6 ou 7 anos atrás. Quando a gente falava sobre isso, o pessoal dizia, isso não pega nunca. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco já olha nas suas auditorias o fisco. Quer saber se está operando, se está fazendo a efetiva arrecadação. Porque, Jane, não é arrecadação, não. É efetiva arrecadação. Arrecadar era bom, né? É efetiva arrecadação. Então, a gente está lembrando isso porque a cena traz essa urgência. Hoje, a lei complementar, a não ser que revoguem ela, não sei se esse governo que está passando vai conseguir revogar a LRF, eu acho que não, até porque a bandeira de chegar foi ela. Mas se não revogarem essa LRF aqui, vai ficar valendo esse artigo 11. E aquele que não cuida da receita está sujeito a perder o mandato. Diz o parágrafo único desse artigo 11, é vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, ou seja, aquele que não é responsável, ele perde logo, de imediato, ele perde as transferências voluntárias. Lógico que ele não perde o repasse do ICMS, ele não perde o repasse do FPM, não, isso não. Mas ele perde as transferências voluntárias. Os convênios, que hoje representam muita coisa.
Quase tudo que se faz em saneamento, ou não é? Saneamento, projetos na educação, na saúde, vem daí de convênio. E o cara fica sem poder ter, se ele for tido como irresponsável na gestão fiscal, porque não está arrecadando. Tomara que o pessoal não descubra esse artigo, que vai dar uma confusão um bocado do lugar, não é não? Ó, continua a mesma lei, a 101, no artigo 73, e ela diz assim, eu não consegui, pessoal, eu sou muito ruim nesse negócio de fazer transparência, aí eu não consegui mudar a cor disso aqui, não. Deu a moléstia, mas eu não consegui. Aí eu queria que ficasse branco aqui, ó, mas não consegui, não. Mas dá para ler, com um certo esforço dá para ler. Diz assim, ó, as infrações aos dispositivos desta lei complementar, que é a 101, a mesma que eu estava vendo, e inclusive para aquela história lá, certo? Serão punidas segundo o decreto-lei tarará, que é o Código Penal, ela é sanção penal. Por quê? Porque a receita é bem pública e indisponível. A receita não tem dono, não. É da sociedade. Então, será punida com o que prevê o Código Penal, a lei. Quem lembra dessa lei? 1079. É a lei do impedimento. Não aquele que o bandeirinha levanta a bandeira e o juiz apita, não. É do impedimento mesmo, do cara perder o mandato. Aqui, ó. Está escrito na lei 101. Bom, e outras coisas mais. Aí é o seguinte, resumindo, aquele que for tido como irresponsável na gestão fiscal pode ficar sem o mandato, pode ficar inelegível, pode ter que devolver ao cofre público o prejuízo que deu e pode ir preso. Essa é a conversa final. Tomara que ninguém descubra esses negócios, né? O rapaz está gravando, mas não vai dizer a ninguém, senão vai dar encrenca. Agora vamos para a LOAT, pessoal. A Lei Orgânica da Administração Tributária. Se quiser que eu pare, viu? A Lei Orgânica diz o seguinte, pessoal. O que é a Lei Orgânica da Administração Tributária? A gente chamou isso muito tempo de LOF, Lei Orgânica do Fisco. Mas depois deu problema, por conta de nomenclatura. Tem gente que não é fiscal, mas pensa que é, porque o nome terminou dizendo que é, né? Eu não sei aqui, mas tem lugar que tem, por exemplo, fiscal sanitário. Não tem? Fiscal de posturas, fiscal ambiental, fiscal agropecuário, tem uns estados que tem, né? E, na verdade, ninguém disso é fiscal. Ninguém disso é fiscal. O nome está errado. Quando a gente vem na estrada que tem assim, fiscalização eletrônica, que a gente pisa no freio, né? Porque está mais de 60, tem que... Esse fiscalização eletrônica está errado. O correto seria controle eletrônico de velocidade. Porque fiscal, o nome fiscal vem de fisco. E fiscum, com M no final, em Roma, era um vaso feito de vime, onde o pessoal botava ali a contribuição. E desse vaso de vime, chamado fisco, tiramos o M, ficou fisco, erário público, fiscalização, quem fiscaliza somos nós. Então, o resto faz controle, é supervisão, controle, seja o que for. Inspeção, o correto é isso. E os nomes têm que querer dizer alguma coisa, senão dá uma confusão enorme. E digo isso porque, às vezes, lá em Brasília, a gente precisa avançar a PEC, e ela não anda porque entra um cara que é fiscal de trânsito, nada contra ele. Mas ele não é fiscal. Ele é a autoridade máxima do trânsito, mas não é fiscal. Ele não arrecada. E o que ele arrecada é multa, e multa não é o quê? Tributo. Está lá no artigo 3º do CTN, que não constitui o quê? Sanção de ato ilícito. Então, como multa não é tributo, ele não é fiscal. Então, vamos lá. Por isso chamamos Lei Orgânica da Administração Tributária. Órgão. Por que eu botei a palavra órgão aqui? Para a gente entender o que é esse orgânico. Não precisa o município de Natal, nem o município... Qual é o seu município? Itabaiana, né? Itabaiana. Qual é o outro município que está aqui? Fora Itabaiana. Instância. E o outro? Nossa Senhora do Sul. Não precisam esses municípios, de Aracaju e nenhum desses outros, esperar a aprovação da PEC 186, que é a Lei Orgânica da Administração Tributária. Por quê? Porque, na verdade, como aqueles artigos que eu mostrei da Constituição já garantem que o fisco vai ter receita à disposição, vinculada, vai ter autonomia, e lá vai, pode fazer a sua. O município de Belém aprovou a lei orgânica deles lá, e Belém já conta hoje com a lei orgânica própria. Os municípios aqui presentes podem fazer a mesma coisa, antecipar a essa questão da lei, da aprovação da PEC em 86, o que é muito bom. Mas por que eu botei órgão aqui? Porque esse orgânico aqui não é de orgânico de lei orgânica, da Constituição do município. Porque, na verdade, tem uma Constituição federal, tem uma Constituição estadual e deveria ter uma Constituição municipal. Não tem problema nenhum, mas não tem. Aí tem uma Constituição estadual federal, tem uma Constituição estadual e tem uma lei orgânica do município.
Lá no DF, também fizeram uma tal de lei orgânica do Distrito Federal. Lá também não é Constituição. Porque lá é uma coisa meio diferente, né? Nem é Estado, nem é município. Aí ficou também lei orgânica do Distrito Federal. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Essa palavra orgânica, do lei orgânica da administração tributária, ela quer dizer, ela vem de órgão. Órgão. E aí, órgão fisco. E tem a ver com funcionamento. Órgão, organização, carreira, deveres, garantias, autonomia. Funcionamento de órgão. Porque se esse órgão não funcionar bem, ele vai entrar em choque com outros órgãos. Né? Eu, um dia desse, falei de um exemplo, perto da hora do almoço, foi chato. Agora dá para dizer. Por exemplo, o órgão, o aparelho digestivo é o Estado e o órgão é a boca. E dentro da boca tem que ter funcionamento, as coisas, né? Eu empurro o alimento com a língua, o dente mastiga, eu retiro a língua antes dele pegar na minha língua, senão eu vou morder a língua, né? É assim que acontece quando tem uma carreira entrando na vida da outra, é quando o dente morde a língua, entendeu? Eu tenho que umedecer esse alimento para poder engolir melhor. E o que está faltando umedecer? Está faltando o quê? Está faltando o município investir naquilo ali, está faltando apoio. Então, esse funcionamento do órgão, por isso que vem a palavra orgânica. É fazer o órgão funcionar bem. Competência, pessoal, tem que ser do planejamento à decisão. Tudo tem que ser feito pelo fisco. Tudo. Você, quando tem uma lei orgânica aprovada, todas as atividades do fisco serão exercidas pelo fisco. Como é no Ministério Público. É assim. E aí, o que é que acontece? Auditor, fiscal, inspetor, tem lugar que chama, né, de como queira, agente. Ou seja, o cara que lança o tributo, o nome que queira dar ele, o correto é fiscal. Auditor foi uma novidade que tomou o Brasil, mas o correto é fiscal. Eu desafio a vocês acharem na Constituição o nome auditor. Bota lá um Ctrl F. Quem paga o jantar sou eu. Vê lá, paga para todo mundo. Ctrl F, bota assim, auditor. Não acha. Você acha fiscal, fisco, fiscalização, mas não tem auditor não. Mas se a gente for mexer nisso hoje, a gente apanha, porque parece que tem um glamour nesse nome aqui, que é um negócio danado. Ô nominho para o cara ficar com o peito inchado, né? Sou auditor. Já viu isso, não? É. Auditor vem de ouvir, a audição. Tinha dois. Na França era o audire, o cara que ouvia. Em Portugal era o ouvidor mesmo, o caboeta do rei, né? Aqui a gente importou isso por um equívoco enorme. Mas tudo bem, não dá para mexer mais nisso não. Pelo menos bote no nome auditor fiscal. Entendeu? Não tire nunca o nome fiscal, nunca. Pelo amor de Deus. Se você deixar só auditor, vão dizer que você está ali para controlar as finanças do município, para controlar o orçamento, fazer auditoria interna, se você tirar o fiscal do nome. Bom, mas não importa o nome que deram no seu município. O que importa é que aquele servidor que lança o tributo, ele tem que se transformar naquela autoridade tributária de verdade a que fez referência o artigo 142 do CTN. Olha o que diz o artigo. Está lá, desde a época do CTN, que completou agora 50 anos, não foi isso? Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, pronto. Isso aí, essa pessoa aqui, ó, essa autoridade administrativa, esse auditor, esse fiscal, esse inspetor, como queira chamar, ele tem que virar, se for homem, rapazinho, se for mulher, mocinha, mocinha comprometida e rapazinho comprometido, para virar uma autoridade tributária. Eu digo isso porque é o seguinte, quando há essa transformação com a autonomia, essa autoridade é realmente uma autoridade. Hoje essa autoridade apenas reivindica assim, sou eu que assino o auto de infração, não é assim? A partir daqui não vai poder ser mais assim. Essa autoridade, ela vai estar do planejamento à decisão, para dar autonomia, porque para o bem de todos, inclusive da administração, que é passageira e precisa ser, né, para renovar, é importante. Por melhor que seja, tem que dar lugar ao próximo, que seja até indicado por quem está, mas precisa renovar. E essa administração, ela também precisa de contar com essa autonomia, porque essa autonomia faz bem a todos.
a ela também, para ter um fisco melhor, a receita melhorar, e ela poder fazer um trabalho melhor. Eu falava então aqui desse artigo, e veja, a gente já leu isso várias vezes, né? E não se deu conta, está vendo? Essa autoridade administrativa precisa realmente ser transformada a partir dessa postura da autonomia. E tem uma coisa que eu sempre digo num momento como esse, é com relação à ordem de serviço, certo? Eu não sei como é aqui em Aracaju, e nos municípios que vieram também, mas a ordem de serviço, por mais que a gente pense que organiza a fiscalização, pode até, em dada medida, organizar, ela é um gol contra a autonomia do fisco. Tão importante para todo mundo, tão importante para a sociedade, para os empresários, para todo mundo. Aliás, nesse debate, Carlos, era bom que tivesse muita gente aqui, inclusive o povo. Eu até disse, não foi, traga o pessoal, não foi? Eu pedi a ele. Ele convidou, mas o pessoal não quis, acha que tributo é coisa de maluco, né? Mas devia estar aqui o dono da tributação, que é o povo, para entender que a autonomia é bom para ele. E agora uma coisa que me chama a atenção é esse ponto. Se no seu município você trabalha com ordem de serviço, esperando o município dizer onde você vai, para só então você ir, você logo prejudica, e prejudica muito, um atributo do poder de polícia, que é a autoexecutoriedade. O que é autoexecutoriedade? É um atributo do poder de polícia. É você começar e tomar uma atitude sem perguntar a ninguém. Se você sabe o que tem que fazer, você vai lá e faz. E veja, você entende isso muito bem, quer ver? Quando é vigilância sanitária. Está lá o cara vendendo um produto que está estragado, uma comida, ele vai lá e apreende o inspetor sanitário, né? Vamos usar o nome certo, embora que podem até chamar de fiscal na lei, mas o correto é inspetor. O inspetor vai lá e apreende a mercadoria. Porque ele não vai esperar que o juiz ou que o chefe dele mande fazer isso, não. Senão enquanto ele espera, o cara está vendendo a quem não pode, porque está estragado, vai fazer mal às pessoas, né? Mesma coisa é a gente. A gente, para começar um procedimento, não tem que perguntar a ninguém. Nós somos uma carreira de Estado. Então, vai do planejamento ao julgamento. O fisco fazendo. Isso é autonomia funcional. É isso que faz a gente conseguir exercer aquela carreira típica de Estado, vale a pena voltar, que diz aqui, ó, a atividade essencial ao funcionamento do Estado. Isso aqui só se faz com essa autonomia aqui, ó. Essa daí. Porque aí é uma atividade de Estado e não de governo. Agora, a autonomia administrativa. Definição de momento e realização de quantitativo de vagas a serem preenchidas por concurso. É o fisco quem diz. Porque o cara faz hoje é assim, né? O cara faz um estudo. Ó, secretário, estamos precisando aqui de 20 pessoas. Deixa comigo. Aí sai o edital para 3, né? Então, é preciso que realmente tenha aqui uma participação, uma definição. Ó, tem mais, ó. Bem como participação na comissão organizadora. Pode ver como é o concurso do Ministério Público e dos juízes. E não são carreira de Estado? Então, se a gente tem que também ser igualzinho. Vai lá, ó, e começa a organizar também os concursos, participar disso. Assentamentos e registros dos atos de pessoal. Isso é importantíssimo, pessoal. Porque, às vezes, uma das moedas de troca, uma das formas de amedrontar, perseguir, complicar a vida do fiscal, porque vamos supor que ele entra numa empresa que não agrada muito a administração, por qualquer motivo. Acontece às vezes, né? Aqui não, mas por aí acontece. Aí ele entrou, aí incomodou alguém, aí alguém retalia ele pelos atos da administração. Aí não libera férias do cara. Então, ó, assentamentos e registros dos atos de pessoal, inclusive preparação de folha de salários, é o fisco que informa. Fulano de tal do fisco tem direito a receber tanto a mais porque concluiu o curso dele e encaminha a documentação, lógico, probatória para que o pessoal da folha veja, mas é o fisco quem faz. Ó, então, assentamentos e registros, né, já botei aqui, fixação de calendário de férias, programação de cursos e treinamentos, porque tem umas coisas curiosas, né? O Simples Nacional dando na canela, aí o cara tem que fazer um curso do Cefisc, né? Aí o pessoal, depois, né? Depois, e como é que você fica, né? Então, treinamento, ó, definir prioridade em treinamento,
Também é para o fisco fazer. Isso tudo é administrativo. Atos ligados a licenças e aposentadoria também. E distribuição das atividades. Então, departamento, ritos, rotinas. E aí, tem uma coisa muito boa aqui também, ó, nesses ritos e rotinas. Sabe o que é? É a padronização no atendimento. Eu posso ir no fisco de Fortaleza, ser atendido por Flávio, ele me atende de um jeito. Eu vou para o Davi e já me atende de outro. Acontece. Então, a partir de instâncias como que devem ser previstas na lei orgânica de cada município desse, da administração tributária, instâncias como Conselho Deliberativo do Fisco, Conselho Consultivo do Fisco, para o quê? Para nivelar o entendimento e promover rotinas de atendimento, de entendimento da norma. É uma boa para todo mundo, ajuda ao contribuinte que fica com mais segurança jurídica, ajuda ao funcionário que sabe como é que vai trabalhar, ajuda a administração, ajuda todo mundo. Então, é mais uma coisa que a gente, quando for argumentar, quando for conversar com um colega que estiver assim, no jogo de futebol do lado da gente, rapaz, começa a defender a lei orgânica, é bom para tu, rapaz. Ó, é por conta disso aqui. Ó, entendeu? Organização do espaço físico, equipamentos, tudo isso aqui é autonomia administrativa. Departamentalização. Dividir em departamentos. Cada município tem a sua peculiaridade. Então, vai ter lugar que precisa de um departamento que no outro não tem. Então, quem faz é o próprio fisco. Autonomia orçamentária. A gente já tem essa previsão, mas aí vai ter uma lei que vai dizer como é. Eu tentei resumir aqui dizendo o seguinte, ó, sem retirar ou diminuir a autonomia do Poder Executivo, até porque a iniciativa de lei é dele. Quem manda é o Poder Executivo, é a proposta orçamentária. Para instaurar o processo de formação das leis orçamentárias, o fisco, na fase pré-legislativa, então a gente não vai para a Câmara defender, não, a gente participa no Executivo, né? Nessa fase, elaborará sua proposta de orçamento, dentro dos limites previstos na LDO. A gente vai lá e diz, olha, o fisco precisa de tantos milhões para, nesse período, investir em material, em computador, em viatura, se for preciso, num prédio melhor, na reforma das cadeiras onde o contribuinte senta, e por aí vai, na sua política de funcionamento. Vinculação da receita de impostos, conforme está lá previsto naquele artigo que eu mostrei a vocês. É nessa hora que a gente vai conseguir a autonomia orçamentária. Eu não vou... Isso aqui tem tudo o que eu já disse. Depois isso vai ficar à disposição de vocês. Eu vou pular isso aí, porque já está ficando cansativo. Eu trouxe isso aqui, botei há pouco tempo isso aí, já aqui já que eu estou dando um panorama, né? Essa questão do teto remuneratório, não sei se incomoda por aqui, mas há uma solução para isso que resolve para todos os servidores, não só para o fisco, para todos os servidores, que nós adotamos em Pernambuco e depois 17 estados seguiram essa norma, né, essa possibilidade, e hoje já temos 18 estados com essa solução, que é o seguinte: o texto constitucional, no artigo 37, parágrafo 12, diz o seguinte: para os fins do disposto no inciso 11, que é aquele lá do teto remuneratório, né, fica facultado aos estados e ao DF fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições para os estados e lei orgânica para o DF. Somente é isso. Essa lei orgânica aqui não é municipal não, pessoal. Lei orgânica para o DF. Respectivas, está vendo? Constituições, estado. Lei orgânica, DF. Como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90,25 do subsídio do ministro do STF. E, então, se no seu estado for fixado na Constituição dele, o limite sendo o do desembargador do Tribunal de Justiça, você está com o seu teto resolvido. E eu botei isso aqui porque o teto também faz parte da autonomia. Lógico. Se a gente vive, e para viver precisa de recursos, e a gente só tem uma forma de ganhar o que é através do nosso trabalho, então a autonomia também passa pela remuneração, e a remuneração pode ter como teto o que está previsto no artigo 37, parágrafo 12. Houve uma discussão muito grande, a gente enfrentou essa discussão lá em Pernambuco, que era o seguinte: o pessoal dizia assim, mas espera aí, aqui diz o seguinte, que os estados poderão fixar, aqui ó, federal, fixar em seu âmbito. Oi, então é no âmbito do estado, não é isso? É, mas é no âmbito sem nenhuma qualificação depois, sem nenhum adjetivo a esse âmbito, então é no âmbito todo dele, no território dele mesmo todo.
Quando a Constituição fala em âmbito administrativo, ela diz, no seu âmbito administrativo, no âmbito das suas administrações, aqui tem 79 municípios, né? 75. Se aqui o Estado fixar um teto do desembargador para o Estado e os municípios, todos terão direito a esse teto, porque essa palavra âmbito aqui é âmbito territorial. E para completar a segurança disso, vem aqui, ó, quer ver? Parará, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios de deputados estaduais, distritais e vereadores. É sinal que vai mexer no município, né? Então, se alguma categoria daqui tenha dificuldade com teto, às vezes a procuradoria, às vezes a fiscalização, às vezes os médicos, não sei. Essa é a saída. É fazer uma emenda à Constituição Estadual, com base no artigo 37, parágrafo 12 da Constituição Federal. Aqui eu ia falar um pouco sobre o simples, mas somente para deixar a cutucada, era bom que o secretário tivesse para perceber isso, o quanto a gente tem sido invadido. Ó. A Lei Complementar 101, ela vem dizendo o seguinte, artigo 2º, o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado será gerido, a palavra gestão, gerido, pelo comitê gestor. Isso foi no começo. Aí a primeira resolução já vem assim, ó, resolução, isso é alguma coisa feita a 4 mãos. Vem assim, ó, o comitê gestor de tributação tem por finalidade gerir, e eu botei em negrito, normatizar. A partir daí o comitê gestor faz lei. Entendeu? Entendeu a jogada? A Lei Complementar 101 trouxe a expressão clara que ela seria, esse tratamento diferenciado, que é o Simples Nacional, seria gerido pelo comitê gestor. Esse comitê gestor é dita resoluções, que é um documento exarado por 4 pessoas. E esse documento, depois, no primeiro deles, resolução número 1 desse comitê, ninguém aqui foi eleito pelo povo, ninguém pode legislar. Comitê gestor tem por finalidade gerir e normatizar. E essa turma tem feito norma mesmo, e tem valido como se lei fosse. Essa é uma das nossas brigas lá em Brasília. Vou mostrar ao secretário, porque precisa haver uma união de municípios para poder tentar segurar essa parada aí. Senão, daqui a pouco, não vai sobrar nadinha para o município. Isso ainda eu vou pular, só para a gente olhar o quanto nosso sistema ainda é. São dados para que a gente não fique triste, pessoal. Não fique, não. Se ficar como uma carne de sol que eu comi, que anima. Ó, tributo sobre a renda, 18% em 2013. Isso é nacional, viu? Todos os entes. Tributo sobre a folha de salário, 25%, está vendo? A gente carrega a folha de salário, a gente carrega a tributação indireta também de bens e serviços, 51% lá vai. Somando esses dois dá 70 e tantos %, está vendo aí? Ó? Aí o que é que sobra? Sobre o patrimônio, a propriedade, 3,93%. A gente quase não tributa patrimônio. Então, um dia desse eu vi eu não sei quem foi, mas o cara disse assim, não há sistema tributário bom que um fisco ruim não atrapalhe. É verdade, né? E a gente que já tem esse sistema aí, ó, injusto pra caramba. Aí é que a gente tem que ter um fisco bom mesmo, pessoal, porque ó como é que a gente trabalha aqui, ó. Qualquer mexidinha que der no IPTU e no ITBI, como é que chama aqui? TBI ou ITIV? TBI. Parece que em Salvador é ITIV, né? Pessoal, qualquer mexida que a gente der aqui, ó, nessa propriedade tem que ser com muita calma, porque a gente já quase não cobra. Está vendo? Isso é muito injusto, porque quando a gente transfere toda a carga tributária para bens e serviços, 51%, e folha de salário, sacrificando o trabalhador, a gente está sendo injusto. É indireta, quem paga é quem consome. Né? Então, só esse retrato para que a gente tome cuidado com as coisas, porque às vezes a gente chega no lugar, agora vamos fazer uma coisa que vai diminuir o IPTU. Cuidado. Vai diminuir o ITBI. Cuidado. Cuidado, porque na hora de mexer nisso tem que ter muito cuidado. É muito pequeno, rapaz. Ó, é quase nada. Se você for nos Estados Unidos, isso aqui vai lá para cima. Quer que eu corra? Foi? Se você estiver nos Estados Unidos, você vai lá para cima. Ó, isso aqui, pessoal, nos Estados Unidos, ó, é em torno de 30 e tanto, 10 vezes mais do que isso aqui. Lá se tributa o patrimônio. Isso é correto, porque aí cumpre o princípio o quê? Da capacidade contributiva. Não é? Que é justo, a tributação fica justa. Aqui não. E é por isso que brasileiro e o pessoal todo vai comprar bugiganga lá. Porque bugiganga lá é barata, não tem tributo em cima.
Não tem tributo em cima. Fica barato o consumo lá. O imposto sobre o consumo é lá no chão. Porque lá eles tributam mais o patrimônio. Então, fica só esse alerta aí. E com relação a tempo, oportunidade e circunstâncias, já falei no começo, mas esse é o tempo, pessoal, é o tempo do entendimento, do esclarecimento, da participação de todos nós. A gente está no momento certo. O servidor do fisco, ele está posicionado no momento certo, nas circunstâncias ideais para levar essas ideias para onde ele for. Porque tudo que precisa mudar passa por a gente. O espaço, por quê? Eu entro mais próximo do povo, responsável pelos serviços essenciais, mais palpáveis, e é verdade. Um dia desse eu estava conversando com o fiscal da Receita, e ele, lá nas discussões nacionais, eles se esquecem que vivem em município, né? Eu perguntei a ele assim, tá bom, qual é o último serviço público federal que tu tomasse? Ele pensou assim, eu viajei para a Europa tem uns 2 anos, aí carimbaram meu passaporte. Tá bom. Tu mora onde? No Rio de Janeiro. Tá bom. Desliga lá aqueles sinais de trânsito, meia hora. Deixa de coletar o lixo por 2 dias. Fica uma agonia. Apaga a luz das ruas à noite. Então, a gente está perto do povo e precisa dizer ao povo o que é que a gente faz. Circunstâncias são essas, combate à corrupção, reequilíbrio das contas e manutenção dos serviços, rapaz. Porque, olha, essa história de dizer vamos contingenciar é muito fácil. É feito mecânico de carro. O mecânico bom é aquele que pega teu carro, abre a tampa do motor, olha, pega uma peça que ele acha que está quebrada, depois de testar alguma coisa, e vai mexer nela. Ele abre a peça para um lado, para o outro, né? Se ela for blindada, não tem jeito, né? Ele abre, mexe e dá um jeito nela. Esse é mecânico. Aquele que olha e fala, tem que trocar aquela peça, é trocador de peça. Hoje, quem discursa e diz assim, a receita está ruim, vamos contingenciar, vamos cortar, vamos acabar com a festa, não vai ter São João, não tem isso, né? Não é bom, não. O bom é aquele que diz assim, vamos melhorar essa receita, vamos investir no fisco, vamos dar qualidade, porque isso vai garantir o povo no orçamento. É mais humano, é mais inteligente, merece o voto da gente. E eu sempre acredito, e talvez seja essa ilusão que me faça ficar na federação até aqui, enfrentar o primeiro mandato e o segundo, levando pancada muitas vezes, porque eu acredito nesse fluxo de transformações no Estado Social Fiscal, que eu chamo de ciclo econômico da cidadania, o efeito da tributação. O munícipe ainda apenas como um paciente, ainda um paciente. O tributo é um catalisador, eu sempre vejo assim, isso me faz continuar na luta. O tributo é um catalisador que transforma o munícipe num contribuinte, olha o nome aqui, contribuinte, que é um agente de mudança, porque ele participa. Ele deixou de ser paciente para ser participante aqui. Ele agora contribui, e quem paga exige. Quem paga exige. Então está na hora de a gente chegar para o contribuinte e falar assim, contribuinte, essa história todinha é sua. Aqui, Carlos, infelizmente, é porque às vezes o cara pensa que a linguagem vai ser muito chata, né? Eu vou nada. Aqueles caras vão falar de gráfico, de curva, né? De planilha, de alíquota. Quero não. Aí ele não vem. Hoje não tem um povo aqui, devia ter. Porque, na verdade, ele é o dono de tudo isso, é para ele que a gente trabalha, e ele é o contribuinte. O povo é o contribuinte. No Brasil é o povo, não é o empresário, não, é o povo. O empresário pega do contribuinte, que é o povo, e repassa. Quando faz? Às vezes não faz. Esconde, às vezes não esconde, pede isenção, né? Mas não faz. Bom, acabou, pessoal. Quem quiser alguma dúvida aí.